Teu grande amor me fez enxergar que tudo em mim é para te amar. Já procurei em outro lugar, mas só em ti eu tenho tudo. E tua doce voz a me chamar, e pelo jardim do nosso encontro eu posso ganhar tudo que há, mas tua beleza é incomparável. Meu galardão, minha porção, tens meu coração, minha afeição. Meu coração deseja ver você. Os meus olhos anseiam contemplar. Espírito que sondas a mim,
Cristo, e Cristo, isso a glória revela-me, meu galardão, meu galardão, minha porção. Tens meu coração, tens meu coração, minha afeição, minha afeição. Erga suas mãos pro alto e diga: não há, não há outro tão perfeito como és para mim. A tua beleza nós queremos ver, e tua beleza eu quero ver. Não irei, não irei, não irei sem ti. Oh, nós te adoramos, não há outro e não há outro tão perfeito e como és para mim. Não existe mais perfeito que tu, Jesus, e tua beleza eu quero ver. Não irei sem ti. Jesus, 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 a expressão exata eu quero ver. Vamos declarar isso: Jesus, 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 o nome dele, Jesus, a expressão exata eu quero ver. Erga suas mãos e diga: meu galardão, meu galardão, minha porção. Tens meu coração, tens meu coração, minha afeição. Não há, não há outro tão perfeito como
ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo ser. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. E se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Fora de ti, nada desejo. Vamos lá, igreja. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo. Cristo e Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. És minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado. Fora de ti, se eu tenho a ti, meu amado. Fora de ti, Senhor Jesus, nós te amamos. Coloque a mão no seu coração, se renda a Ele. Ele está aqui, amado Yeshua. Mais vale um dia em tua casa que mil em qualquer outro lugar. Mais vale um dia em tua presença que mil em qualquer outro lugar. Com todo o seu coração declare isso. Mais vale um dia em tua presença, oh, que mil em qualquer outro lugar. Mais vale um dia em tua, que mil, Jesus, qualquer outro lugar. Se isso está dentro do seu coração, diga: em tua presença, oh, mil em qualquer outro lugar. Mais vale um dia em tua presença, oh, que mil em qualquer outro lugar. Não há Jesus, não há outro tão perfeito como és para mim. Amém. Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração. Deus veio ministrando muito amor na nossa
vida nessa semana. Essa última música foi uma música de amor, uma declaração de amor. Nós conseguimos declarar que Ele é tudo na nossa vida, Ele é nosso galardão, Ele é nosso presente, Ele é nossa recompensa, Ele é tudo para nós. E agora nós vamos declarar que Ele é santo e que toda a criação, todos nós declaramos que Ele é santo. Amém? As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo, santo pra sempre. E quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o teu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo,
exaltado és, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, pra sempre serás, Santo, Santo pra sempre, pra sempre serás, Santo, Santo pra sempre, e pra sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Oh, tu és santo, Senhor. E não há outro igual a ti na terra e nem no céu. Não há outro igual a ti na terra e nem no céu. Não há outro igual a ti na terra e nem no céu. Não há outro igual a ti. Declare que não há outro. E não há outro igual a ti na terra e nem no céu. Não há outro igual a ti. Não há. Não há outro igual a ti na terra e nem no céu. Não há outro igual a ti. Não há outro como tu. Jesus, tu és belo. Não há outro como tu. Jesus, tu és belo. Não há outro como tu. Jesus, tu és belo. Jesus, tu és belo. Jesus, tu és belo. Jesus, tu és belo. E eu sei que teus olhos são como o fogo e teu cabelo é como a lã. Tua voz tem o som de muitas águas. Jesus, tu és belo. E eu sei que teus olhos são como o fogo e teu cabelo é como a lã. Tua voz tem o som de muitas águas. Jesus, tu és belo. E eu sei que os teus olhos são como o fogo, teu cabelo é como a lã. Tua voz tem o som de muitas águas. Jesus, tu és
Me deu vinho e me chamou de filho. Como eu não, e como eu não me lembrarei de ti. Como não? E como eu não me lembrarei de ti.
Tá bom. Boa noite, Azusa Casa. Uhul! Estamos aqui no nosso primeiro evento, Azusa Casa. E a hora que a gente estava cantando, o Senhor colocou no meu coração que o GC Azusa, em 2020, ele começou com 4 amigos, porque a gente queria adorar o Senhor, achava que os outros GCs não eram muito nosso tipo. E aí a gente falou, Daniel, fala com seu pai, vamos abrir um GC nosso? Vamos. E aí a gente pegou 4 amigos na sacada do prédio de um desses amigos, e a gente abriu o Azusa e foi se enchendo, multiplicamos já, essa vai ser nossa segunda multiplicação. Não chora, Rafael. E hoje eu creio que nós estamos aqui como família e como amigos, porque esse foi o propósito do nosso GC, desde o início. Éramos amigos, adorando Jesus. E é por isso que a gente está aqui juntos hoje como família, porque isso eu acho que nunca se perdeu. Foi passado de ano em ano, de geração em geração de pessoas a pessoas que entraram no GC, se tornaram família, se tornaram amigos. Amém? Então, o que o Senhor colocou no meu coração, só para abrir esse evento, porque depois a palavra final é do Daniel, mas é que hoje a gente não está num templo, a gente não está na igreja, a gente está numa casa. Porque o Senhor, Ele falou muito conosco essas 2 semanas de oração sobre esse nome, Azusa Casa, que Deus colocou no coração do Emanuel, e o Senhor veio trazendo significado nessas 2 semanas para nós. Que casa, né? O que significa casa? O que Jesus queria passar para nós com esse nome? E lá em Atos 7:48 diz assim: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E é bem verdade que lá no Antigo Testamento, o Senhor, para você encontrar Deus, tinha um momento, né? Deus vinha até Adão. Depois, Deus pediu para Moisés subir ao monte para conversar com ele. Depois, teve a Arca da Aliança, onde a presença de Deus habitava ali, o sacerdote entrava na presença de Deus. Depois tivemos o Templo de Salomão, onde a presença de Deus também estava. E depois que Jesus veio e foi embora pela primeira vez, ele deixou o Espírito Santo. E agora, não mais em templos, mas o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Então, nós nos tornamos casa do Espírito de Deus. Amém? E casa é muito mais que 4 paredes. O que a gente está fazendo aqui é ser família, é estar em comunhão. Então, casa é um lugar de família, é um lugar de se reunir, é um lugar de ser curado, de sentar à mesa do Pai. Hoje a gente está sentado à mesa do Pai. É um lugar de pertencer. Eu creio que todos vocês se sentem pertencentes desse GC, dessa família. É um lugar de governo, onde nós temos o governo de Jesus sobre as nossas vidas, onde nós podemos transmitir ensinamentos, né, das pessoas mais experientes espiritualmente ou aquelas que Deus deu autoridade. E é um lugar de valores, que é transmitido, passado valores, identidade. Um lugar para sempre a gente poder retornar. Por mais longe, talvez, que algum dia a gente possa ter ido, a gente tem a nossa casa sempre para retornar. A gente sai, mas ao final do dia a gente tem a nossa casa. A gente viaja, mas ao final do dia a gente tem a nossa casa. A gente percorre outros caminhos, mas a gente sempre tem para onde retornar. Um lugar de descansar e de encontrar a presença do nosso Pai. Amém? Então, hoje, como família, que nós estamos aqui como família Azusa, a gente passou tantos anos juntos, a gente passou tanto tempo juntos esse ano, principalmente. Nós vivemos tantas coisas, a gente viveu desafios, a gente viveu muitos GCs, nós vivemos pregações, nós vivemos mudanças, nós vivemos a mudança que teve das rodas, e realmente o Senhor nos forjou. A gente viveu confrontos, um de cada um. Nós vivemos concertos, nós vivemos perdões, nós vivemos alegrias. E hoje a gente veio aqui viver também uma multiplicação. Porque toda a família, ela cresce, ela se expande, ela multiplica. Uma família saudável, ela multiplica. E nós hoje vivemos celebrar esse crescimento
dos nossos filhos espirituais, que vão gerar netos e bisnetos e muitas gerações. Então, tudo que começou numa sacada de uma casa, eu creio que vai ser passado por muitas e muitas pessoas. Toda essa união, essa comunhão, essa amizade, essa família. Amém? E tudo aquilo que o Senhor fez durante o nosso ano, nós viemos também celebrar, porque toda a honra e toda a glória é dada a Ele, porque Ele foi infinitamente bom conosco, infinitamente misericordioso, e que nós possamos ser casa hoje do Espírito Santo dentro do nosso coração, e também que esse lugar possa ser onde a presença do Senhor queira habitar hoje. Então, se você está precisando organizar a sua casa, deixe o Espírito Santo entrar e fazer o que Ele quiser dentro de você, e que a presença dEle faça o que Ele quiser aqui nesse lugar. Amém? Agora eu gostaria de chamar o Daniel para dar a nossa palavra. Amém? Tá alto, né? Ontem eu estava viajando e aí eu parei em um espetinho para comer junto com meu pai e com a minha mãe. E ali eu fui pagar no caixa e eu vi uma Bíblia aberta. E tinha um terço, né, em cima da Bíblia. E tem pessoas que gostam e creem nessas superstições, mas deixa eu falar algo para você. O que muda a sua vida é você cumprir o que está escrito na palavra. Deixar apenas aberto a sua Bíblia e colocar na sua casa não vai salvar a sua casa, não vai salvar a vida da sua família. Mas praticar aquilo que estava aberto, no versículo que está aberto, isso transforma a sua vida. E estava aberto no livro de Salmos. E muito interessante, a nossa palavra hoje, ela está em 1 Samuel 16, 13. Nós iremos falar sobre o grande rei Davi. A gente tem uma coisa de sempre olhar para o final das histórias das pessoas. A gente sempre lembra do rei Davi como o maior rei. Na minha opinião, ele é o maior rei de Israel. Davi nunca perdeu uma batalha. Davi conquistou tudo. É bem verdade. E a gente foca apenas no final da história de Davi. Porém, no processo e no início da história de Davi, é que eu quero falar um pouco, e a nossa mensagem está lá em 1 Samuel 16, 13. Então Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Presta atenção que a Bíblia ela é cheia de detalhes. Isso é interessante. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Vamos ficar apenas nessa passagem. Sabe, quando Samuel vai na casa de Jessé e ele unge Davi, ele pega o chifre e derrama, né, ele coloca o óleo, era mirra e mais algumas coisas, e ele derrama sobre a cabeça de Davi. Não sei se você sabe, mas antes desse acontecimento, Davi já tinha matado um urso, Davi já tinha matado um leão, e Deus não estava com Davi nessa parte. Porque aqui no texto diz que a partir deste momento,
quando Samuel chega à casa de Davi e ali o Espírito do Senhor se apoderou-se sobre a vida de Davi. Cara, às vezes você é uma pessoa muito boa e você vai fazer coisas boas sem ter a bênção de Deus, sem ter Deus. Mas o que muda a história de pessoas é quando você é apoderado pelo Espírito Santo, que é pelo Espírito de Deus. Então, quando você é apoderado pelo Espírito de Deus, assim como Davi foi, ele passou a fazer algo agora diferente. Sabe, e eu quero detalhar um pouco da vida de Davi. Sabe, às vezes você passou aquilo que Davi passou. Às vezes você está passando, ou você vai passar. Davi, ele tinha uma família muito problemática. Davi, ele era uma pessoa rejeitada. Davi era rejeitado pelo seu pai, Davi era rejeitado pelos seus irmãos. Todos ali olhavam para os seus irmãos e falavam: esses sim são grandes homens de Deus. Mas as pessoas nunca olhavam para Davi, sempre desdenhavam de Davi. Davi era sempre o mais novo e sempre mandado a cuidar de poucas ovelhas. Na Bíblia diz que eles moravam em Belém e ele cuidava de poucas ovelhas. Então Davi não tinha algo, sabe assim, que um profeta chega na casa de Jessé, quem que ele vai ungir? Ele vai ungir um cara que cuida de ovelhinhas. Então assim, Samuel chega na casa de Jessé e aí ele encontra com Eliabe. E ele fala assim: gostei desse cara, esse cara é grande, esse cara é bonitão, esse cara aí é cheio de Deus. É esse cara. E aí Deus fala para ele assim: Samuel, peraí. Não é esse. Os homens, eles veem pelos seus olhos aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o coração. Então não vai ser Eliabe. E aí ele vê um outro: que bonitão aquele ali também, grande. Não, aquele lá também não é, Deus rejeitou ele. O outro ali, não, o outro também não é. E aí Samuel se perguntou assim: cara, mas Jessé, não existe outro filho seu? E Jessé diz: nossa, é verdade, tem um, ele é mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas lá no monte. E aí Samuel diz a ele: então vá chamar o seu filho, e enquanto ele não chegar, nós não começaremos o jantar. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, Samuel era um grande profeta. Samuel, ele era a voz de Deus naqueles dias. Samuel, ele tinha total governo. Depois de Saul, quem mandava era Samuel. Então, Samuel, de uma grandeza tão grande, de um profeta, chegar na casa de Jessé e o seu próprio pai não lembrar de você, sabe, isso é muito doloroso. Às vezes você pode estar passando por isso, eu nunca passei por isso, mas Davi era um adolescente. Ele era um adolescente. Às vezes hoje que nós somos adultos, para nós é muito mais fácil a gente lidar com, às vezes, falar assim: você é feio. Tá, a gente não liga mais, porque a gente é adulto já, a gente tem já uma maturidade. Porém, quando você é um adolescente, se você chega no adolescente e você fala: você é gordo, você é feio, aquilo fica impregnado na cabeça do adolescente. Ele leva isso para o coração, ele fica preocupado. Então Davi era um adolescente rejeitado, ninguém lembrava dele. O seu próprio pai
diante de uma figura extremamente importante que era Samuel, não lembrar de você é algo muito doloroso. Porém, na Bíblia diz que por mais que o seu pai, por mais que a sua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Então Deus, ele nunca abandona os seus filhos. O seu pai, às vezes você não tem aquilo que você espera do seu pai. Davi era um adolescente e toda criança e um adolescente precisa dos cuidados dos seus pais, mas nem todos nós temos. E Davi, ele era jogado, ele era uma criança, um adolescente criado jogado. E muitos de nós vivemos assim hoje. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo lembra de você. O Espírito Santo ama você. Você não é um rejeitado, seu pai, a sua mãe pode te rejeitar. Porém, Deus, ele lembra e ele ama de você. Amém? Então vamos mais para baixo. Vamos lendo. Ok. Samuel vai chamar Davi. Davi está agora perdido. E aí ele vem. E se fosse eu e você, a gente ia chegar muito chateado. A gente ia chegar, sabe, nossa pai, você esqueceu de mim, e aí agora você precisa de mim? Sabe, a gente ia chegar meio que assim, agora você precisa de mim. Sabe, a gente ia dar um jeito da gente brigar com o nosso pai. A gente ia brigar com todo mundo, a gente ia chegar emburrado, a gente ia chegar de cara fechada. Mas Davi, ele chega, se apresenta para o seu pai. Samuel fala assim, é esse aqui. Deus vai ungir esse aqui. Aí Samuel vai e unge a Davi. Sabe, uma característica, lendo o texto, uma característica que a gente nota de Davi é que ele tinha um coração humilde. Sabe, por mais que você esteja por baixo, ou que você esteja por cima, ou esteja por meio, Davi, ele sempre teve um coração humilde. Ele nunca, na Bíblia não diz, e a Bíblia ela é bem detalhada, então todas as palavras que está ali é aquilo que a gente precisa saber. Não é nem tirar e nem colocar. Aquilo ali é o que a gente precisa saber. Então na Bíblia diz que ele se achega ao seu pai e de boca fechada. Chateado? Creio que sim. Porque ninguém gosta de ser rejeitado pelo seu próprio pai. Uma coisa é você ser rejeitado pelo seu amigo. Uma outra coisa é você ser rejeitado pelo seu pai. Então, nota que tinha tudo para dar errado. Nota que a família de Davi, a casa de Davi, era uma casa muito disfuncional. Muito do que o Velho Testamento passou é o que a gente vive hoje. E eu amo a Bíblia por causa disso, porque de milhares e milhares e milhares de anos nós podemos colocar tudo aquilo que nós aprendemos, que nós lemos de pessoas que já passaram por isso. Então Davi era uma pessoa excluída, era uma pessoa rejeitada, mas mesmo assim ele se achega à casa do seu pai, caladinho. Na Bíblia não fala que ele discutiu, que ele falou, que ele gritou, não falou nada. Ele apenas se apresenta ao seu pai, o seu Samuel vai lá e unge a Davi. Então daí agora, Davi sai desse estágio emocional de um adolescente, agora já ungido a um rei de Israel. Sabe, quantas pessoas aqui têm promessas? Levanta a mão.
Quantas pessoas já, às vezes você sonhou algo profético, às vezes uma pessoa chegou para você e profetizou algo, porém ainda não se concretizou. Tem coisas ainda na minha vida que ainda não se concretizou. Umas sim, outras não, ainda não. Porém, quando Samuel vai e ele unge a Davi, a unção é um prenúncio. O que é isso? É algo assim, ó, Deus vai fazer isso, isso e isso, mais para frente, ok? Então é um aviso, é um prenúncio. Então, a unção, ali quando Samuel ungiu a Davi, estava falando assim, ó filho, você vai ser rei de Israel. Mas no dia seguinte, o que aconteceu? No dia seguinte, ele voltou a cuidar de ovelhas. Ele foi para o templo? Ele foi para o palácio? Samuel chegou e falou assim, ó, agora você vai andar de uma túnica nova, agora vamos colocar mais ouro aqui na sua casa, aqui, porque agora você é o rei. Aconteceu isso? Não aconteceu. Por quê? Porque Samuel ali agora estava falando assim, ei, Deus te escolheu para você ser o rei de Israel. E agora é um prenúncio. Se você conseguir passar pelo processo, se você der conta, você vai conseguir. Então assim, às vezes a gente recebe uma palavra e a gente acha que isso tem que acontecer amanhã. A gente tem que acontecer no minuto seguinte. Quantas vezes a gente ficou desapontado porque a gente esperava com que se concretizasse algo, mas não é no nosso tempo, não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Porém, existe um processo. Davi teve que passar por um processo. Não foi bonitinho. Você vai ser o rei. E aí as pessoas pensam assim, acabou os meus problemas, virei rei. Não, agora você vai ter problema de rei. As pessoas acham que você fica milionário, fica bilionário, vai acabar os seus problemas. Não vai acabar os seus problemas. Agora você vai ter problemas de milionário. Agora você vai ter problemas de bilionário. Sabe? Na Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Esquece. Nós sempre vamos ter problemas. E Deus é o maior solucionador de problemas. Deus, ele sempre irá te ajudar a resolver os seus problemas. Porém, nós precisamos passar por um processo. E com Davi não foi diferente. Davi teve que passar por um processo. Sabe, a gente vive numa geração em que a gente quer tudo instantâneo. A gente quer tudo muito rápido, a gente recebe uma palavra e a gente quer amanhã. Não quero esperar 20 anos, não quero esperar 10 anos, quero amanhã. Porém, se a gente for olhar na história de Jesus, Jesus começa a ensinar no templo com 12 anos. Legal. Aos 13 e aos 14, você faz o bar mitzvah. Então, o judeu de criança, agora você vira um adulto. Ok. Um adulto já com 13, 14 anos. E na Bíblia diz que até os 30, Jesus não fez um milagre. Jesus não fez nenhum. Jesus se deparou com um aleijado? Vários. Com cego? Vários. Com pobres? Vários. E Jesus não podia fazer nada. Por quê? Porque não estava na hora. Não estava na hora. Até os 30 anos, Jesus foi carpinteiro. Jesus trabalhou até os 30 anos. Por quê? O que ele estava falando aqui? Ei, existe um processo. Não é? Eu sei que eu sou o Filho de Deus. Jesus sabia disso. Jesus sabia que ele era Deus.
Porém, na Bíblia diz que ele é o maior exemplo de tudo. De tudo. Então, ele passou pelos processos. Agora a pergunta é, por que nós não queremos passar pelos processos? Até os 30 anos, Jesus não fez um milagre. Nenhum. Só trabalhando como carpinteiro. Só desenvolvendo as suas habilidades. Só trabalhando emocional ali. Sabe? E às vezes você não tem o emocional, você não tem a maturidade, você não tem nada e você quer tudo. E aqui o Espírito Santo te diz claramente, não fique bravo comigo, sou apenas um mensageiro, que há um processo. Passe pelo processo, viva o processo, ame o processo. Se Jesus, que era Deus, passou pelo processo, quem é eu para querer não passar pelo processo? Faz sentido na sua cabeça? Até Maria se encontra com Jesus, né, e fala assim, pô, velho, faz um milagre aí para nós aqui, acabou o vinho, transforma a água aqui. E o que ele vira, o que ele fala para ela? Falei, ei, mulher, calma, ei, não é chegada a hora, calma, vai chegar a minha hora, vai chegar a minha hora. Maria sabia que ele era Deus, Maria sabia do potencial dele, mas ei, calma, vai chegar a sua hora, vai chegar a minha hora. Nós precisamos amadurecer mais. Às vezes, em alguma área, você ainda não é maduro o suficiente. E Deus está te falando assim, cara, se eu te der isso, você vai jogar para o alto. Se eu te der mais, você não vai conseguir carregar. Então, você precisa amadurecer mais espiritualmente, na sua mente. Viver mais. Então, calma. Amém? Sabe, mas uma dica para que nós possamos passar melhor por um processo é usar as nossas habilidades. Sabe, habilidades naturais. Ah, Daniel, como assim? Não estou entendendo. Na Bíblia diz, quando Samuel unge Davi, na Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul e se apossou de Davi. Então daí na Bíblia diz que agora Saul, Deus enviava espíritos perturbadores para atormentar a vida de Saul, e é porque o espírito dele teria se retirado e teria ido para Davi. Então agora Saul precisava de alguém para acalmá-lo. Então daí um vira e fala assim, cara, eu conheço um menino de Deus, na Bíblia diz, um menino de Deus, um menino de bela aparência, um menino que sabe tocar harpa. Cara, ele sabe falar, educado, gentil, sabe tocar harpa. Olha o currículo de Davi. Davi tinha tudo isso e ele era apenas um adolescente. E Davi tinha todo esse currículo. E aí Saul fala assim, manda trazer esse menino aí. Manda trazer. Então, quando Davi tocava, os espíritos atormentadores de Saul paravam. E aí ele era liberto. Então, olha que interessante. Davi já ia ser rei de Israel? Sim, Davi já ia. Isso iria acontecer. Porém, como ele sabia tocar harpa, como ele era um menino de Deus, como ele era um cara agradável, como ele era um cara belo também, falou assim, sabe, habilidades naturais. Então, isso encurtou o processo de Davi. E aí Davi já começou
a servir agora dentro do palácio. O que eu quero dizer com isso? Sempre quando Deus ele vai te dar algo, Ele vai te enviar primeiro para você servir neste lugar. Deus queria que Davi conseguisse passar pelo processo. O processo era servir a casa de Saul. Esse era o processo de Davi. Davi foi para o palácio servir. Ele não foi desfrutar, ele não foi zombar de Saul, porque ele já tinha sido eleito o rei de Israel, sempre humilde, mas ele foi lá servir a casa de Saul. Então, usando o quê? Habilidades naturais, habilidades básicas. Sabe, eu olho aqui para todos vocês e vejo que todos nós temos habilidades naturais, habilidades, sabe, que encurtam processos. E com Davi não foi diferente. Então, o que eu quero deixar nessa mensagem para você? Agora, para a gente encerrar, não fuja do processo. Aqui nós falamos sobre a casa de Davi. Davi foi eleito rei de Israel. Porém, ele precisava passar por um processo. Davi ainda não tinha a experiência de um rei como Saul tinha. Mas na Bíblia diz que ele tinha o Espírito excelente. Estava sobre Davi. Assim como o Espírito estava sobre Daniel, assim como o Espírito estava sobre José, também estava sobre Davi. E Davi passou pelos processos, tendo uma casa disfuncional, sendo rejeitado. Tudo conspirava para que Davi fosse um Zé Ninguém, um derrotado. Mas Deus transformou. Quando ele se apossa da vida de Davi, a vida de Davi é transformada. Davi já tinha matado um urso, um leão, Davi já tinha feito coisas boas, mas quando você é apossado pelo Espírito Santo, ele transforma a sua vida. É diferente. Agora você transforma agora a vida das pessoas. Transforma tudo que está ao seu redor. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. Então, o que eu deixo para você é um recado, para todos nós, que possamos ser apossados do Espírito Santo, que possamos, sempre oro que eu possa ser aprovado. Você vai passar pelo processo, mas você precisa ser aprovado no processo. Não é só passar pelo processo de qualquer jeito. Você precisa ser aprovado no processo. Mas calma, não fica preocupado. Deus está com você. O Espírito Santo vai estar junto com você. Mesmo você sendo um rejeitado, mesmo você não tendo aquilo que você queria do seu pai, mesmo você não tendo a sua mãe, o seu pai, familiares que te apoiem, o Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo lembra de cada um de vocês. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje. Neste ano de 2025 foi um ano difícil, bastante. Um ano de várias batalhas. Vencemos algumas, outras não. Porém, seguimos lutando. Seguimos lutando o bom combate. É difícil? É. Na Bíblia não diz em nenhum versículo que seria fácil. Porém, na Bíblia diz que o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo vai nos ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo é com a gente. Então, neste ano de 2026 que se achega, que você possa passar por esse processo. Ame o processo. Não vamos deixar o processo de lado, não. Vamos amar o processo. Vamos desejar, vamos viver o processo.
Porque às vezes você quer, chegar a ser guarda do exército do rei. Mas Deus está falando assim, cara, você é o rei. O que você quer ser o chefe de guarda? Você vai ser rei. Sabe, a gente precisa entender isso na nossa vida. Amém? Cheguei? Agora, algo muito especial. Agora, neste final de ano, vai ser a nossa colheita. Neste ano pesado. Porém, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Está escrito lá em Gálatas. Então, hoje, nós temos a honra, nós temos o prazer de receber a nossa multiplicação do Gustavo e da Rafa. Eu gostaria de chamar eles aqui hoje. A Ana B e o Andrew, que vão ser os co-líderes. Sabe, para nós é um motivo de muita alegria, na verdade. A gente chora porque a gente não quer que eles vão embora, mas é um motivo de muita alegria. A gente crê que isso não é o final, mas isso é o começo. Isso é o começo da vida deles. Eu sei que o Espírito Santo vai usar muito a vida deles. E assim como eles aprenderam com o Espírito Santo, nestes anos que eles ficaram no nosso GC, eu sou muito grato a vocês por terem me ajudado. Na verdade, essa foi uma oração minha. Eu orei para que Deus ele me enviasse pessoas, que estão aqui várias pessoas, mas pessoas que pudessem me ajudar, pessoas que pudessem, quando você está caído, um que vem e te levanta e te coloca para cima. Sabe, um que às vezes fala, velho, eu acho que você está fazendo isso errado. Eu acho que não é bem assim as coisas. Sabe, estes anos foram maravilhosos. Estes anos eu também aprendi, não só ensinei, mas também aprendi muito, porque eu aprendo com todos. Porém, para mim é uma alegria, para nós é uma alegria enorme, né? A gente não vai chorar aqui agora. Mas nós estamos muito felizes com tudo aquilo que o Senhor fez. Eu e a Bela, que a gente viu a evolução de cada um. Se a gente for fazer uma análise de cada um aqui, muitos erros, é bem verdade, mas muitos acertos e sempre aprendendo. Eu sei que vocês 4 têm um coração muito parecido, um coração muito humilde, um coração quebrantado. E eu orei para que Deus também me enviasse pessoas que tivessem o mesmo coração que o meu, sabe? E Deus, ele envia pessoas para ajudar neste período dessa caminhada. Nós não vamos mudar de cidade, nós não vamos mudar de igreja, nós não vamos mudar de nada, mas agora vai ser vocês, sabe? Seria uma grande pedra de tropeço minha, se eu quisesse interferir nos planos de Deus, porque os planos de Deus, eles são maiores. Então, o que às vezes vocês estão pensando que é pouco, deixa eu falar uma coisa para vocês, nunca pensem isso. Deus sempre tem algo grande, e com vocês não vão ser diferente, vai ser um processo, é um processo, agora vai ser uma caminhada diferente. E eu sei que o Espírito Santo vai falar a cada coração. Eu sei que ele fala com cada um diferente. E eu sei que ele vai moldar vocês, o coração de vocês, com o coração de Deus. Sabe, aqui vocês têm toda a galera do GC, todo mundo ama vocês. Vocês sempre vão ter um lugar para vocês voltarem. Mas vocês não vão voltar. Mas vocês têm. Mas assim, eu declaro toda a sorte de bênção sobre a vida de vocês. Eu declaro que vocês serão prósperos. Eu declaro que vocês vão ganhar milhares de jovens. Eu declaro que através da vida de vocês,
vocês vão impactar essa geração que precisa de pessoas que têm um coração igual ao de vocês. E que o Espírito Santo possa usar e moldar cada um de vocês. Eu sou muito grato, muito feliz. Estou muito feliz mesmo, porque Deus uniu os nossos propósitos, os nossos caminhos, e foram anos de aprendizado. Eu aprendi muito também. Quer falar? Não quer falar? Amém. Vamos orar? Vai ter? Vem pra cá, filho, vem pra cá. Vem aqui então, vem aqui. Aqui é ao vivo, pode vir. Pode vir. Aqui, ó, aqui nós temos uma lembrancinha para cada um. Pega o outro lá. Pega o outro lá. Espera aí. Aí, perfeito, obrigado. Aí, esse é só uma lembrancinha. Vocês merecem muito mais, mas é apenas uma lembrancinha. Amém? Vamos orar? Estenda as mãos para eles. Isso, deixa eu falar um negócio antes. Primeiro eu queria chamar também o Felipe e a Mariah, que vão com a gente também, né, velho? Os dois, vem aí pra cima. E aí, já que vai orar por nós, vamos orar por todo mundo também. Cara, tudo que é novo é difícil, né? E as responsabilidades são muito grandes. Caramba. Respira, não vou chorar. As responsabilidades são muito grandes. Mas o Senhor nunca chamou ninguém aqui para fazer nada além do que pregar o Evangelho. A gente às vezes nos perdemos nas nossas vidas aí, ou nas coisas que nós fazemos, mas Jesus nunca chamou a gente para apenas ser um pregador, apenas ser um cantor, apenas ser um trabalhador. O Senhor, ele nos chamou primeiramente para ser dele, e aí em segundo lugar, na palavra fala que o Senhor envia os seus discípulos para pregar o Evangelho. Então, essa multiplicação ela é algo inevitável, porque o Senhor nunca me chamou para fazer outras coisas. O Senhor falou para mim que se eu amava Ele de verdade, eu precisava ir pregar o Evangelho para toda criatura. Eu já faço isso a minha vida inteira, mas abrir esse GC, né, multiplicado o GC Azusa, ele vai ser mais um novo passo, mais um lugar em que eu vou poder fazer aquilo com que Deus confiou a mim, que é uma obra verdadeira e maravilhosa, e que a gente precisa entender o valor de falar do amor para as pessoas, certo? E agradecer aos nossos líderes, né, cara? Agradecer. Eles foram muito confiáveis. Quando eu troquei de GC, eu falei assim, cara, eu vou para um GC e talvez diferente de algumas pessoas pensam, eu entendo que escolher onde você quer ficar, uma igreja e um GC, demonstra muito, não somente daquilo que o Senhor quer para você, mas de um lugar em que você se sente acolhido, que você gosta. E eu falei, cara, eu vou para um GC, que o meu GC anterior é maravilhoso também, e eu falei assim, cara, eu vou para um GC e eu preciso entender quem são os líderes, o que eles fazem, o que eles carregam e como eles acolhem as pessoas. E quando eu fui para o GC, a Rafa foi posteriormente, a gente não se conhecia ainda, mas quando eu fui para o GC, eu olhei para eles e eu vi a confiabilidade que eles passavam, de pessoas que cuidavam de pessoas mesmo. E decorrer desse todo o tempo que a gente está no GC, eles cuidaram da gente, né? Eles caminharam comigo, com a Rafa, quando a gente começou a namorar e noivou e casou, né? E eu queria agradecer a vida de vocês, porque vocês são pessoas confiáveis.
E aqui é o nosso presente pra vocês também. É sério? É sério? É o mesmo? É o mesmo? Amém, ó. Plantei e colhi um igual. Amém. Agora vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos colocar a vida do Gustavo, da Rafaela, do Andrew, da Ana, da Mariah, do Felipe. Espírito Santo, que o Senhor possa usá-los, Pai, poderosamente. Espírito Santo, eu te peço agora para que o Senhor tire, Pai, todo medo, toda angústia, todo esse sentimento de não saber o que vai ser. Agora eu arranco esse sentimento agora do coração deles, da mente deles, em nome de Jesus. Espírito Santo, coloque, Pai, na mente deles, no coração deles, um amor, Pai. Um amor, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que as pessoas possam olhar para eles e que elas possam ver o teu amor através da vida deles. Em nome de Jesus. E que esse amor possa atrair jovens. Em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor possa usar a vida deles agora poderosamente. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que eles serão jovens prósperos. Eu declaro, Senhor, sobre a vida deles, que eles ganharão, Senhor, milhares e milhares de jovens. Eu declaro, Senhor, sobre eles, que nenhuma praga, Senhor, virá sobre a casa deles. Eu declaro sobre eles, Senhor, todas as sortes de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa guardá-los debaixo das tuas asas. Espírito Santo, nessa nova etapa, nesse novo processo, que o Senhor possa dar a eles paz, sabedoria, inteligência, que eles possam ser aprovados, Pai. Não tem como, Senhor, eu passar por esse processo com eles, porque o processo ele é individual. E cada um aqui, Senhor, que cada um aqui possa passar e possa ser aprovado. Em nome de Jesus, eu declaro que esse GC será uma bênção. Eu declaro que ele será frutífero. Eu declaro que a partir deles também sairão outros jovens. E aquilo, Senhor, que eles aprenderam, aquilo que o Senhor completou neles nesses anos de Azusa, que eles possam transbordar, Pai. Em nome de Jesus. Um transbordo, Pai. Um ano de 2026 de transbordo, Pai, através da vida deles, em nome de Jesus. Eu quero agradecer, Senhor, esse tempo que o Senhor me deu eles. Eu sou muito grato, o Senhor sabe disso, o Senhor conhece o meu coração. E eu sou muito grato pela vida deles. Muito obrigado, Senhor. Para mim é uma honra, para mim é um prazer, Pai, ter dividido esses anos com eles. Ter aprendido também com eles, Pai. Ter convivido com eles, Senhor. Ter passado por lutas, muitas. O desfrute também, a gente desfruta. Mas muito obrigado por essas experiências. Muito obrigado, Pai. E assim, nós te agradecemos pela vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Você vai falar o nome do GC? Pega meu celular aí.
Gente, é o momento de revelar o nome do negócio? Beleza. Vamos lá. Como que foi escolhido esse nome, em primeiro lugar? O Senhor tinha me falado que seria alguma palavra e que remetesse a algo em hebraico, no aramaico, no grego, seria algo do tipo. Que o Senhor me revelaria enquanto eu estivesse lendo a palavra. E ele falou assim, em dezembro você vai ter certeza. Então, assim, eu tive certeza da palavra, foi o quê? 2 dias atrás, amor? 2 dias atrás, é isso. Porque, e quando a gente viu, né, amor, aí a gente realmente teve certeza de que o Senhor estava nesse nome. E o nome do GC é GC... Ah, é pra ler antes? Tá. É isso. Calma lá. Tá. Vamos lá. Esse texto que eu vou ler, que é da onde eu tirei esse nome, fica em Marcos 7, do 32 ao 35, que diz o seguinte: E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isso é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Então, o nome do nosso GC é GC Efatá. E, como o próprio texto disse, nós declaramos profeticamente com esse nome que o nosso GC será um GC onde as pessoas entrarão e os ouvidos serão abertos, o coração se abrirá para a palavra do Senhor e a boca dela se abrirá para falar daquilo que o Senhor tem. Amém? É isso. Gente, muito obrigado. Esse foi o Azusa Casa, edição 1. Em nome de Jesus, nós vamos ter o segundo, o terceiro, o quarto. E nós queríamos deixar o nosso agradecimento aqui ao Daniel, a Bela, nossos líderes. Renato e Driele, nossos líderes jovens, que somos da igreja CIA Revival, ok? Então é isso aí, gente. Fica esperando pelos próximos capítulos. Vamos embora. É o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Se no alto monte, no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pasto e nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há nenhum dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei. Tu tens a minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos, em ti, Senhor, eu me alegrarei. E junto a ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. No alto monte, profundo vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. Me lembrarei, eu tenho um pastor que não falhou.
se quer que o Senhor seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor seja bom. Celebre, ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Vamos, eu creio em ti, minha esperança, o teu amor me guarda por onde eu for. Eu creio em ti, Minha esperança é o teu amor me leva por onde eu vou. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Gente, a gente queria também agradecer ao André Drago Produções, que cuidou do nosso áudio, do nosso som. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, que você realize grandes projetos ainda. E espero a gente poder tocar junto ainda, fazer um som junto ainda aí. Tamo junto, viu? Obrigado. Encerrado o Azusa Casa 2025.